Ela nasceu em Campina Grande, é formada em políticas sociais, mestre em políticas sociais, trabalhou como coordenadora e implantou o Folia Cidadã, que era um trabalho social com crianças em situação de risco pessoal e social, um projeto ligado ao Folia de Rua, né, com 300 crianças, além de ser uma exímia elaboradora de projetos, trabalhou também na área da cultura, fez o projeto Livre Leitura, Mais Uma Dose, Voz do Violão, projetos culturais que foram importantes para a cidade de João Pessoa, para o estado da Paraíba. Além de passear também pela política, foi coordenador do Gabinete Cultural, foi chefe de gabinete em ações parlamentares. Enfim, estou falando de Maria Valesca Asfora, ou simplesmente Valesca Asfora, que traz a honra de participar do Nossa Gente dessa semana. Valesca, uma alegria grande você estar aqui, tá bom? Alegria minha. Muito bom. Valesca, eu sei que você sempre foi ligada à literatura, você foi uma das coordenadoras, inclusive, do Mulherio das Letras, que é um projeto nacional, né, que envolve várias mulheres literatas, escritoras, e hoje está lançando, né, agora, recentemente, lançou um livro sobre a história de Enaíde Beriz, essa figura tão polêmica que foi maltratada, digamos assim, pela uma sociedade, né, arcaica. Enfim, o que fez te levar a pesquisar sobre esse trabalho de Enaíde Beriz? Primeiro é o meu interesse pela literatura, né? Eu sempre passeei nesse mundo, embora eu seja uma profissional de políticas sociais, como você colocou aí na abertura, mas sempre tive um interesse grande nas políticas culturais, né? E principalmente na literatura e na música, né? Nessas duas áreas. E o nome de Enaíde Beriz é um nome presente no imaginário e até no inconsciente do povo paraibano, principalmente nós mulheres, né? As mulheres feministas, as mulheres escritoras, sobretudo. E como é uma história que tem muitas lacunas, como você bem sabe, que é pesquisador também nessa área da história da Paraíba, a história de Enaíde, ela foi destruída, né? O que havia de arquivo, de acervo. Então, com essa lacuna, as pessoas criam uma imagem, né? Cada um cria a sua Enaíde. Então, eu digo que existe mais de 1000 Enaídes, né? E eu sempre me questionava quem foi, de fato, a Enaíde Beriz, porque se diz que ela foi precursora do movimento feminista. O movimento feminista não existia na década de 20, né? E o que mais se fala é mais na imagem dela, né? A mulher que usava o cabelo curto, no estilo à la garçon, na saia curta. Eu vi até em alguns blogs que a Enaíde Beriz teria inventado a minissaia. Uma coisa totalmente impossível. Não é realmente criaram um estereotipo nela, né, nessa história todinha, né? E assim, são imagens apaixonadas, né, e apaixonantes, que até inventam coisa que ela não chegou a fazer, ela não fez. E são imagens também ainda carregadas do preconceito ainda daquela época. Então foi isso que me levou a fazer essa pesquisa. De início era uma iniciativa pessoal, eu não pensava em publicar, mas com o material que eu reuni, e como eu vejo o livro com uma função social, né? Até acho pela minha formação e experiência de vida, então eu me vi não obrigada, mas com essa tarefa de socializar o que eu encontrei, né? Valesca, quem foi Enaíde Beriz? Olha, tem várias denominações, né, de quem foi Enaíde Beriz. É um ícone feminista, uma mulher à frente do seu tempo. Com o resultado da pesquisa, o que eu já desconfiava, eu chego à conclusão que ela não era uma mulher à frente do seu tempo. Ela era uma mulher que vivia as referências daquele tempo. Ela era uma mulher de seu tempo. A Paraíba é que estava fora do tempo, né? Com a sociedade conservadora, patriarcal, muito atrás no tempo. E a Enaíde, a gente percebe que ela era uma mulher muito bem informada, né?
Ela lia livros, a gente vê pelo questionário que está no livro também, que ela era leitora. Ela lia livros, jornais e revistas que vinham do Brasil inteiro, né? E aí ela tinha como referências as referências do seu tempo e as oportunidades que surgiam, né, para que ela fosse além. Só que eu acho que ela foi além de tudo isso. Ela era uma feminista no conceito que a gente tem hoje de feminismo, não. Até porque Simone de Beauvoir veio publicar, surgiu e publicou o primeiro livro 19 anos após a morte de Anaíde. Então a gente não pode afirmar que a Anaíde Beriz era uma feminista no conceito de feminismo que nós temos hoje. Mas ela era uma mulher com uma personalidade e uma postura que ela abria caminhos para as poucas conquistas que a gente tem hoje, né? Assim, era uma mulher que se posicionava de uma personalidade livre. Então, a gente chega a essa conclusão. Chegar à conclusão é difícil, mas a gente pode dizer que chega a essa conclusão de que, por ser uma pessoa livre, ela se posicionava no mundo e na provinciana Paraíba na forma como ela queria, né? Era uma professora, era uma mulher que amava livremente, né? Que assumiu o amor dela com um homem mais velho, um advogado, né? Tinha uma relação que hoje talvez seja o que a gente chama hoje de uma relação aberta, né? Mas que era uma pessoa livre. E na própria forma de se vestir. Eu penso que a Anaíde se considerava uma artista, né? Ela era professora, mas também era poeta e simpatizante do modernismo, né? Fazia parte de uma articulação literária. E eu vejo muito que isso que se fala, o cabelo à la garçon no batom vermelho, a saia mais curta, que não era mini saia, né, gente? Era um pouco mais curta, né? Porque naquela época era obrigatório que as mulheres decentes usassem saia até o tornozelo, né? Ela usava até a altura do joelho, é o que a gente vê nas fotografias. Isso já era uma afronta, né? E ela se posicionava dessa forma. Então, acho que a imagem, a forma de se vestir, é porque ela se considerava uma artista. Porque só se vestia daquela forma as artistas de teatro e cinema, e o que na época se chamava de mulheres públicas, né? E parece que ela não estava incomodada com esses rótulos, né? Então, ela se posicionava no mundo de uma forma livre. Era professora. Na época dela, em média, a escola normal formava 3 a 4 alunas por ano. A maioria não se dedicava ao magistério, né? Tinha uma formação para casar, né? Para ter algumas informações básicas e ser esposa e mãe, né? E ela escolheu ser profissional no magistério, ela escolheu ser professora. As professoras que se formavam aqui ensinavam geralmente a meninas, e meninas filhas da sociedade, né? E em escolas religiosas ou escolas do governo. A Anaíde Beriz encontrou como única escola para ensinar, com essa postura que ela tinha, a escola da colônia de pescadores de Cabedelo. Então, ela foi, naquela época, alfabetizadora e alfabetizadora de homens adultos, né? Olha só que interessante. Isso, né? Também é uma diferença, né, no comportamento daquela época. Então, a Anaíde Beriz era isso. Em resumo, uma mulher livre, que se posicionava no mundo da forma que ela queria, pelo menos tentou, né? E essa tentativa abriu muitas portas. Era professora, era poeta e contista. Maravilha. Eu tive a honra de ler o livro e vi uma coisa... Fazer as orelhas. Fazer as orelhas também. Tem uma coisa que me chamou a atenção, porque o seu trabalho, né, eu já li quase tudo sobre a Anaíde Beriz. Não tem muita coisa, né, mas eu li os livros que publicaram. E ficaram sempre na superficialidade, né? Você mergulhou fundo, né, na história dela, ela como professora, como poeta, né, as cartas que você publica no livro são primorosas demais, né? Ela era uma grande escritora, uma grande poetisa, enfim. E o que me interessou, o que me chamou a atenção foi a quantidade de documentos que você conseguiu, né, como prova, né, quer dizer, aquela coisa que você terminou virando um livro de história, né, para as pessoas, né,
Para as pessoas que não conhecem a Anaíde Beriz, eu considero isso aqui o livro que mais fala sobre a Anaíde Beriz com genuidade de uma escritora e de uma pesquisadora, né? Você realmente conseguiu revelar a verdadeira identidade de Anaíde. E isso está tudo documentado. Esse trabalho que você fez durante esse tempo todo, né? Foi muito difícil para você chegar a essas documentações todas, a todo esse aparato. Eu sei que você pesquisou muito, né, nos institutos históricos, né? Foi para Recife, viajou, enfim. Me fala um pouco dessa pesquisa. Foi difícil porque, como eu falei, a história dela ela foi destruída, né? Inclusive no livro tem um relato, né, de como isso aconteceu, que chega a ser hilário se não fosse trágico, né? Mas é meio uma comédia, assim. A forma em que esses arquivos foram destruídos, né? Se tornou difícil por isso, porque não tinha fontes, né? A família dela, a sobrinha dela, Yalmita Beriz, que mora aqui em João Pessoa, foi a pessoa, assim, eu não diria, talvez a única que teve essa preocupação em preservar, né, a memória de Anaíde Beriz. Então, ela tinha pouca coisa. Fotografias, um álbum que chama Anaíde Beriz mesmo, deu o nome de álbum, que é onde tem um questionário e as cartas, né? Um diário onde ela transcrevia toda a correspondência que ela mantinha com o primeiro namorado, que era o Heriberto Paiva. Isso, que são cartas primorosas, né? As cartas dela para o namorado é perfeito. Então, a família tinha só esse material. Então, lendo uma dessas cartas, ela fala, você que leu as cartas sabe disso, ela fala na produção literária dela. Sim. Então, essa carta, para mim, ela foi uma bússola. Ela cita 4 jornais onde ela estaria colaborando, escrevendo contos, né? Ela era colaboradora em revistas. De Belém, né? Sim, e aí eu fui atrás dessas fontes. Deu muito trabalho, porque inclusive algumas revistas nem existem mais, né? Tem um acervo muito, muito reduzido e que infelizmente nesse acervo não tinha os contos dela, que é o caso da revista Belém Nova, do Pará. Então ela publicava no Pará, no Rio de Janeiro e principalmente em Recife, né? Na Paraíba, não. Muita gente falava que ela publicou algumas coisas na União, mas isso aí você não encontrou, né? Não. Até porque a União era o órgão oficial, né, do Estado, assim, e não tinha muito espaço para a literatura. O pouco que tinha era para os homens e que faziam parte do governo, né? Então, você encontra textos de José Américo, né, alguns poemas, mas sempre de homens, e uma coisa muito esparsa. E ela não publica, não teria esse espaço, né, na União. Valesca, como é que você vê a Anaíde como... Porque ela também teve uma participação importante no movimento modernista, né, nos anos 20 e tal, pá. Como é que você vê... Talvez tinha mais mulheres que faziam, que participou desse movimento? Poucas, né? Tinha as icônicas, né? Pagu, né? Pagu, então, mas o mais interessante, inclusive comparam muito a Anaíde Beriz, chamam a nossa Pagu, né? Depois da minha pesquisa, eu gosto de dizer a nossa Anaíde, porque ela tinha a personalidade dela e a história dela é diferente da de Pagu. Tem algumas semelhanças, mas é diferente, até porque Pagu tinha um posicionamento político mais forte, né? E teve condição de viver muito mais, né? É verdade. Essa diferença é fundamental. Mas o que me chamou muito a atenção é que se fala muito assim que a Anaíde fazia parte de um grupo de poetas aqui na Paraíba, que só tinha ela de mulher, né? É o grupo chamado Os Novos. E aí eu encontrei na minha pesquisa que esse grupo, na verdade, é um núcleo de uma articulação muito maior, chamada Associação dos Novos, que articulava jornalistas, escritores e poetas da região Norte e Nordeste, que eram simpatizantes do modernismo, mas que sentiam muito forte um preconceito do núcleo modernista de São Paulo em relação ao Norte e Nordeste. Então, eles queriam
trabalhar com algumas vertentes do modernismo, mas valorizando o regionalismo, valorizando os valores culturais da região Norte e Nordeste. Anaíde Beriz era a única mulher, era uma das mulheres nesse movimento. Ela era a única no núcleo da Paraíba e a outra era a poeta Brites Mota em Manaus. Olha só que interessante. Então, ela fazia parte de uma articulação literária, não era de um grupo de poetas. Maravilha isso, né? Olha, eu sei que eu vou entrar aqui, já que você fez um trabalho de pesquisa, né, Valesca está lançando o primeiro livro, esse é o primeiro livro de Valesca, certo? Apesar que você já passeou, eu acompanho os seus textos nas redes sociais, são primorosos, as pessoas elogiam muito, né, a sua forma de escrever, mas esse é o primeiro trabalho. E ela já nasce com um trabalho histórico, né, porque isso aqui é um trabalho histórico. E eu sei que você tem o sobrenome Asfora, que é de um dos maiores tribunos da Paraíba, né? Os discursos de Raimundo. Raimundo era seu tio, não é isso? Né? Tio. Você não pensa em escrever alguma coisa, a história de Raimundo Asfora? Eu acho que tem essa lacuna aí para ser preenchida. Você como sobrinha, e já que você mergulhou tão fortemente na história de Anaíde, não te dá essa vontade não de começar a pesquisar a vida do teu tio? Olha, quando a Asfora morreu, eu era uma menina de 20 e poucos anos, né? E assim, a poesia dele e a vida boêmia dele me impressionava demais, né? Esse lado do poeta, eu acho que isso me chamava mais atenção do que o lado do político. Embora já guria, eu saía atrás dele porque ele tinha a prática de sair nas ruas e em qualquer lugar ele subia, isso em campanha política, lógico, subia em um banco e fazia um discurso, né, e juntava gente. E eu me enfiava ali, ia atrás, ouvia os discursos, às vezes não entendia nada, da poesia também, porque é uma poesia muito densa, né, com um caráter existencialista muito forte. E eu reuni alguns desses poemas com essa intenção, né? Opa, eu não gostaria de publicar a biografia, não. Eu acho que alguém tem que fazer isso, né? mas não eu. Até você porque se pautar você... mais na poesia dele, nessa até arte porque cultural. eu perderia a objetividade, vamos dizer assim, porque eu tenho muito a imagem da sobrinha que admirava o tio, né? Eu tenho essa imagem, assim, então fica meio complicado. Não, mas isso aí eu acho até uma aproximação, sabia, Valesca? Eu não sei. Pode ser. Eu acho que é até importante, né, isso. Mas já me ocorreu de publicar o livro de poesia que ele não publicou. Ah, né? isso aí então, seria eu já reuni algumas, mas é um projeto futuro. Não em longo prazo, como demorou o de Anaíde. Tomara que aconteça. Eu sei que você demorou quanto tempo para fazer esse livro? Olha. Era uma cobrança grande, né? Todo mundo, quando é que vai sair o livro, Valesca? Tem gente que diz assim, eu estava no programa de Adaildo falando assim, alguma coisa, 92 anos, e eu olhei assim, me assustei, eu pensei que você ia dizer que faz 92 anos que eu pesquiso, né? Porque todo mundo, mas enfim, não é que eu demorei muito tempo, né? O interesse surgiu mesmo em começar a pesquisa em 2008, quando a gente fazia parte do movimento Paraíba, Capital Paraíba, naquela época, né? Foi quando teve uma aproximação das famílias, Beiri, Suassuna, Dantas, a gente acabou... A história é muito viva, né, ainda. E aí eu comecei o interesse, conversei com Yalmita, reuni algumas coisas, mas claro que eu tinha 1000 e outras atividades, né? E eu parava sempre, era o famoso engavetar, né? Eu engavetava essa pesquisa sempre. Eu retomei com mais força em 2015, aí parei novamente e retomei durante a pandemia, né? Maravilha. Vamos falar agora daqui a pouquinho sobre os movimentos culturais que você abraça, né? Alguns projetos, inclusive, de sua autoria, que foram sucesso aqui na Paraíba, que espero que você resgate, mas só depois dos comerciais, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Declaro aberta a presente sessão. Um grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara ela deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco em estúdio, uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Faz assuntos debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, no Spotify e Deezer. ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. Pelo YouTube e também pelo portal da casa. Nossa gente está voltando, entrevistando aqui Valescas Fora, essa grande escritora, produtora cultural. Valesca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Mulherio das Letras. Eu sei que foi um movimento que foi criado por você, Valéria Rezende também, né? Como é que surgiu esse movimento que hoje incorpora mais de 60 mil mulheres no Brasil inteiro e tem mulheres, inclusive, até na Europa que participam do movimento, não é isso? Fala um pouquinho dele. Grande escritora, me deu vontade de sair correndo. Mas é o seguinte, é um grupo de escritoras que participavam da Flip, a Feira de Paraty, em 2016. Elas reunidas em um café chegaram à conclusão que mulheres escritoras não têm espaço nesse país, né? Nós não temos espaço no mercado. Você acha isso? Sim, sem dúvida. No mercado do livro, eu acho nem homens nem mulheres, é difícil, né? O espaço do mercado é difícil. Tanto que a gente optou por uma produção independente, né? Mas tem muitas editoras independentes também que estão aí na luta. Mas, enfim, nos concursos literários, a banca é composta majoritariamente por homens. Geralmente, os homens são os premiados, então se privilegia, de alguma forma, a literatura feita por homens, né? Eu estou usando essa forma aqui, mas certo. Literatura é literatura. Eu não gosto muito desse, não é gostar. Eu não aceito muito essa coisa de literatura feminina. A literatura é literatura, mas claro. Isso é outra questão. Mas, enfim, elas discutiam essa falta de espaço e resolveram fazer um encontro só de mulheres. O primeiro encontro foi quando? E aí surgiu o movimento Mulherio das Letras, certo. Né? O primeiro encontro foi aqui em João Pessoa em 2017. E aí eu participei como produtora do primeiro encontro, né? Eu ainda não publicava nada. Sim. Foi um trabalho profissional de produção, mas também de articulação. E, aliás, você já produziu vários lançamentos de livros de várias pessoas, né? É conhecido, tem até um termozinho que eles chamavam assim, que você era conhecida como... o pessoal brinca que é agente literária, mas agente literária é outra coisa, não chega a tanto não, né? É a produção na área de literatura. Isso. Então, o movimento hoje cresceu muito, né? Inclusive, nesse ano, nós vamos comemorar 5 anos da existência do movimento com um encontro aqui em João Pessoa. Vai ser de 23 a 25 de novembro coisa na boa. Usina Cultural. Olha, gente, entendeu? Se ligar aí do dia 20... De 23 a 25 na Usina Cultural Energia, de novembro. 25 de novembro, né?
É o 5º encontro do Mulherio das Letras aqui, reunindo escritoras de todo o Brasil. Encontro nacional, né? Bacana. E dessa vez eu não estou na produção, vou só participar como... Você vai estar como agora escritora. Sou escritora. Exatamente. Não, um livro primoroso não trabalho mais. Um livro primoroso desse, você tem que lutar mesmo para frente. Agora, vamos falar um pouquinho de produção cultural. Você fez durante muito tempo o projeto Mais Uma Dose, né? Mais Uma Dose, era lá na bodega, né? Entrevistou várias pessoas, Cátia de França, Pedro Osmar, tanta gente, né, que passou. Esse é um projeto que eu acho que você deveria resgatá-lo, sabe? Porque veio a pandemia, eu sei que interrompeu tudo, mas aí depois parece que existe uma dificuldade, né, de você reativar esses projetos depois da pandemia. Eu estou sentindo isso, que toda a área cultural está sentindo isso, essa dificuldade, né? Sim. Você pensa em reativá-lo? Penso. Inclusive, eu ando à procura de um espaço, né, para retomar... Paraíba agradece. Olha aí, gente, um espaço, olha. Que tem que ser um bar, né? Mais uma dose. Ele acontecia na bodega, Arte Café, mas a bodega, infelizmente, Ígia tomou a decisão de não dar continuidade ao projeto da bodega, né? Que a bodega era muito mais que um bar, era um espaço de cultura, né? Então eu fazia esse projeto lá e, claro, a gente foi forçada a parar tudo, mas claro que eu quero retomar. Está na minha pauta. Eu acho bom. Na minha pauta imediata. Né? Eu estou à procura de um espaço. Então esse já é um projeto já que você já está pensando em retomar assim que tiver condições, claro, né? Também teve outro projeto seu, né? Teve a Voz de Violão, né? que eu participei também, inclusive, e teve aquele literário que era como era o nome? Me ajuda aí um pouco. O Leitura Livre. Leitura Livre. O Leitura Livre era um projeto que aí misturou um pouco aí a produtora com a assistente social, né? E a educadora. Era um projeto de acesso ao livro. A dificuldade de acesso ao livro no nosso país, nota-se, né? Pela situação que vivemos hoje, é enorme, né? Nós temos muitos escritores, né? Ser escritor não é uma coisa fora do comum, não. Nós temos muitos escritores no país, escritoras no país. Tem que se ter uma preocupação e grande com a formação de leitores, né? A gente precisa trabalhar isso. Isso realmente perdeu muito, né? E para se formar leitores, o leitor precisa ter acesso ao livro, né? Então, O Leitura Livre é um projeto, uma ação que a gente chama de biblioteca livre. Você colocava os livros O livro no caminho das pessoas. Então, no meu caso, eu coloquei um estante na estação ferroviária, né? Onde passou 80 mil pessoas por dia, Cabedelo, Santa Rita, e era uma estante aberta, que todo mundo falou, isso é uma loucura, isso não vai funcionar, com um banner enorme, explicando como você poderia usar a estante. Você pega o livro, leva, se não gostou, traz de volta, que outra pessoa vai... Você viu essa coisa acontecendo, tipo as pessoas pegando o livro, lia e voltava e devolvia o livro lá? Sim, e era emocionante quando a gente começou a ver na estante que não era mais os livros que eu colocava, né? Já era outros livros. Então o pessoal estava... Professores que ensinavam em Cabedelo. Tem que ter essa finalidade, a pessoa lê e depois passar, porque né, não tem, a não ser que você seja uma coisa... uma obra rara que você se identifique muito e queira reler futuramente. Né? Tem livro que você não vai ler duas vezes. Né? Então passa à frente que tem um leitor esperando. Coisa boa, Valesca. Eu acho que você devia retomar esse projeto também. Agora, é um projeto que na época eu fui aprovado no edital o prêmio de incentivo à leitura do MIC. Né? Na época que o MIC... que existia o MIC. Que existia. Né? E que tinha assim, uma enormidade de editais e de oportunidades, porque no MIC existia o Programa Nacional do Livro, da Leitura e da Literatura. Porque há uma diferença entre as três coisas, né? Tem que ser políticas diferentes para cada coisa. Então, a política do livro, eu ganhei o prêmio Leitura para Todos, né? Coisa boa. Eu digo mas claro, tinha uma equipe, tinha gente ajudando, tinha o André Aguiar, tinha o pessoal da CBTU, o Zé Carlos da CBTU, era o anjo da guarda da estante. Mas é um projeto, assim, que exige muitos recursos, equipe, dedicação, transporte para ir buscar, exige uma estrutura que não dava mais para dar conta.
Entendi. Né? E veio a pandemia também. A pandemia também. Você ficou conhecida também, Valência, como exímia elaboradora de projetos culturais, né? Você já fez projetos culturais para tudo que foi artista aqui da Paraíba, né? Virou referência, realmente virou uma referência. Falou em projetos culturais, é com Valesca, né? Você continua fazendo esse tipo de trabalho? Olha, como eu trabalhava com o planejamento no serviço público e projetos sociais, tem uma semelhança muito grande. Projetos sociais, projeto cultural, né? Tem alguma semelhança. Aí eu vou ter que dizer que o que me levou mesmo a trabalhar com projetos, a elaboração de projetos de cultura, foi o Gabinete Cultural, né? Uma iniciativa do seu mandato que... Naquele tempo, que eu coordenava o gabinete e também fazia esse trabalho, né, de elaboração de projeto, que era uma loucura aquilo. A gente abria o gabinete e era uma enormidade. Eu não tenho ideia de quantos projetos eu fiz ou quais foram naquele período. E depois eu continuei fazendo esse trabalho. E eu confesso que é uma demanda que eu não dou mais conta. Porque assim, é muito difícil também, porque não existe essa cultura aqui na Paraíba de você reconhecer essa cultura, para ser redundante, de você saber exatamente qual é o trabalho de um produtor cultural, né? Às vezes essa demanda ela vem de uma forma muito equivocada, que a gente não consegue dar conta. Então, eu trabalho com projetos sociais, claro, culturais não vou deixar nunca, né? Já que você falou de projetos sociais... Mas diminuindo essa demanda, né? Diminuindo, certo. Mas já que você falou de projeto social aí, o que é que ficou em você, né? Esse maravilhoso trabalho que você fez em cima do Folia Cidadã, né? Inclusive, através de você, chegou-se à Fundação Ayrton Senna, né? Era o único projeto que tinha o apoio da Fundação Ayrton Senna, do Nordeste, né, do Brasil, além do Brasil Foundation e tantos outros, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que foi um divisor de águas aqui dentro da Paraíba em relação a projetos sociais, né? Então você foi a responsável diretamente por isso. Me fala uma coisa, o que é que você, assim, traz para você isso como experiência desse trabalho tão bacana que aconteceu e que hoje eu sei que você ainda tem relações com pessoas, né, que você fez delas, né, enveredar para um caminho bacana, sim, né? Sim, né? Sim. Isso aí é muito interessante, isso, né? Eu sou, assim, profissionalmente, eu me coloco muito como pessoa, assim, eu gosto de lidar com gente, eu só sei trabalhar com gente no contato direto, né? E o Folia Cidadã, eu estava na fase de escrever a dissertação de mestrado e já resolvendo que o caminho acadêmico não era o meu, né? Foi quando surgiu Não, realmente, a gente precisa de quem trabalha a teoria para alimentar a nossa prática, mas o meu lugar não é na teoria, definitivamente não é, né? E naquela época foi quando eu conheci o Folia de Rua, né? E era Ana, né, a presidente, e eu fiquei como coordenadora pedagógica do projeto. Foi um trabalho depois foi você, né, a outra gestão, que eu passei a coordenar o projeto. Assim. Foi uma das melhores experiências da minha vida, porque a comunidade me ensinou muito. A comunidade Porto do Capim ensinou muito. E hoje você tem pessoas amigas, né? Eu gosto Enfim. de mostrar como exemplo que dá certo você trabalhar com isso. Na época do Folia Cidadã, a gente tinha Rossana, que tinha 8 anos, hoje ela tem 25 anos, é formada em serviço social. Presidente da associação. E é presidente da Associação de Mulheres produção, do Porto. Vamos depois entrevistá-la, que é interessante. Merece. Olha, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria saber como é que você, né, o leitor, adquire esse livro aqui, essa preciosidade. Olha, por enquanto eu não tenho intenção de colocar em nenhuma livraria, então a venda é direto comigo.
Podem entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Pelo direct do Instagram ou pelo Messenger, pelo Facebook, Valesca Asfora. Ótimo. E aí eu estou atendendo diariamente. Quer deixar o telefone pessoal, também? Pode ser. Né? 98891-6203. Pronto, olha aí. Ó. A gente faz a entrega no dia seguinte. Pronto, o motoboy vai deixar em casa, Vai né? deixar em casa. Se for Valesca, aqui... bom demais, viu? Conversar contigo, viu? Bom demais. Massa. Muita sorte, muita paz, muita saúde. Pra e nós. Vamos embora nos projetos. Estamos terminando nossa gente, entrevistando Valesca Asfora. Para vocês todos, uma semana de paz e luz.